E aí, beleza? Como é que você tá? Eu sou Marcelo Caronese e hoje eu vou falar de um filme que eu assisti ontem, um curta-metragem de terror, produzido pela JB Filmes. Então, o filme tem a direção e o roteiro do Gesiel Bueno, que o cara é um mestre na arte de produzir terror, e Alice, de 2017, é um filmaço. Muito pela densidade que o Gesiel consegue construir, mas também pela forma como ele conduz a trama. O Gesiel Bueno, ele tem uma qualidade que eu admiro muito, que ele consegue potencializar o minimalismo. Então, você não vai ver grandes jump scares ou cenas assim com muitos efeitos visuais, mas ele trabalha com minimalismo, mas de uma forma extremamente eficiente. Jumpscare também é importante falar que quando acontece muito, termina estragando um pouco o filme. E o Gesiel usa pouco, mas ele usa pontualmente e com muita qualidade. Então vamos lá. Alice tem no elenco Alienda Gonçalves, Rodrigo Pinelli e Bruna Garcia. E o que acontece? A Alianda, ela é uma jovem, a protagonista, que ela tá num banco, uma praça ou de um parque, e ela tá com um terço rezando. Então, de repente aparece um homem misterioso, que começa a falar com ela. E ele pergunta quem você perdeu. E ela, a princípio, fica assustada, porque ela não conhece aquele cara. E como ele poderia saber que ela perdeu a irmã? Mas ela termina dizendo que ela perdeu a irmã mais jovem. E ele faz uma proposta. Ele começa a falar de que ele perdeu a esposa e que ele teve essa perda, e ele pergunta se ela quer ver a irmã novamente. Então, nesse ponto, a gente tem um suspense psicológico muito bem construído, porque a protagonista ela fica naquele vai, não vai, aceita, não aceita, mas termina aceitando a proposta desse homem. Então ele dá um anel a ela, cara, dá o anel. Não ficou legal, mas vai mesmo assim, porque fica como um alívio cômico para um filme de terror. Ele passa o anel para ela e ela coloca o anel no dedo, e aí ela começa a ter uma experiência sobrenatural. Então coisas começam a acontecer. E assim, quando esse cara aparece e que ele começa a falar de coisas íntimas dela, a gente já fica com o pé atrás. Porque a gente tende a ficar do lado do protagonista ou da protagonista do filme. Então a gente começa a temer pelo que pode acontecer com ela. E quando ela aceita por estar numa situação de vulnerabilidade, a gente sente junto com ela que ela não deveria ter feito aquilo. Mas aí ela tem essa experiência sobrenatural, que é bastante incômoda, e a resolução final é impressionante. Eu vou deixar o link do filme para você assistir, vai ficar na descrição desse vídeo, e você pode assistir o filme inteiro. Eu não vou dar spoilers aqui, mas eu posso adiantar que é um filmaço, e você que gosta de terror, gosta de um terror muito bem construído, de um thriller psicológico, você vai gostar desse filme. E eu aconselho você também a assistir outros filmes do Gesiel, porque o cara sabe fazer filme de terror. Sobre os elementos técnicos, o Gesiel ele tem um ponto muito forte, né? Então, fotografia, arte, trilha sonora, principalmente, ele sabe encaixar muito bem esses elementos de forma a construir uma atmosfera densa, uma atmosfera pesada. Então, muitos dos filmes dele
são marcados por isso. Como eu falei antes, você junta o minimalismo que é característico do Gesiel Bueno, mas com elementos técnicos muito bem encaixados, e o resultado é um filmaço. Alice é um filme que tem zero defeitos, na minha opinião. Ele é um filme que prende você do início até o final, e mesmo que você possa adivinhar alguma coisa ou imaginar que vai acontecer e acertar, o impacto vai ser o mesmo. Você vai se assombrar da mesma maneira, você vai se assustar da mesma forma, porque ele é um filme que impressiona, né? Ele é um filme que trabalha também com a imprevisibilidade. A gente não sabe quem é aquele cara, a gente sabe que, pronto, o cara não é legal. Ali vai dar alguma coisa ruim para aquela garota, mas a gente não tem ideia do que vai acontecer. E mesmo que tenha alguma ideia do que possa acontecer, você vai sofrer aquele impacto, porque o Gesiel ele extrai o máximo do texto e ele consegue transmitir não só o que está na cena ali aparecendo, mas o íntimo dos personagens. Então, é um filmaço, vale a pena assistir, vale a pena conhecer um pouco mais do trabalho do Gesiel Bueno. E fica o convite para você assistir outros filmes. Ele tem um canal no YouTube, vários curtas dele estão ali no canal do YouTube, na JB Filmes. E é isso aí. Um abraço e até a próxima.